A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Jesus, que salva, cura e liberta, esteja sobre a sua vida. Eu espero que você esteja bem. Se você não estiver bem, que a graça multiplicadora do Senhor, Salvador e Renovador, esteja sobre a sua vida. Eu sou o missionário Sérgio Nascimento, no nosso canal A Vida em Cristo, tá? E a gente sempre traz as temáticas que são extraídas da palavra de Deus. E eu peço a você, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você deixe o like, que você se inscreva, que você compartilhe. Se você gostou do conteúdo, vai nos seguindo para que a gente possa ampliar e estar divulgando e espalhando a palavra de Deus. Eu vou ler um texto aqui que vai basear esse nosso vídeo, né? Que vai basear a nossa temática. Está escrito lá em Lucas 14, 25, que diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se Jesus para eles, disse-lhes: se alguém vem a mim e não aborrece o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E o versículo 33 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Que a graça e a iluminação do Espírito Santo nos dê um entendimento que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, qual é a temática que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão? Você é um admirador ou um discípulo? Qual a sua realidade espiritual? Esse vídeo ele tem o objetivo de justamente trazer esse despertamento para cada um de nós, para saber qual o nosso posicionamento em relação ao que Deus quer, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos revela. Meus amados irmãos, hoje nós vivemos a era da internet e a gente vive a era dos influencers, né? Claro que sempre houve influência das pessoas, mas hoje a palavra influência está aí. E nas redes sociais, as pessoas seguem, né, como também eu estou aqui, para que as pessoas olhem os conteúdos, as pessoas possam se agradar dos conteúdos, mas não só agradar. Eles vão precisar que a gente tenha seguidores, porque os seguidores eles vão defender a causa com que eles acreditam, e não apenas admirar, mas seguir. Por isso que os influencers eles buscam muitos seguidores, mais seguidores, porque os seguidores, digamos assim, são fiéis ao conteúdo e também espalham. Jesus, nesse texto que nós lemos, ele já dá uma diferença. Ele vinha com a multidão vinha seguindo ele, mas ele confrontou a multidão, ele disse: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês têm que ter um posicionamento mais radical. Quando ele diz, tome a sua cruz, eu vou desmistificar uma coisa aqui. Tomaram a cruz, gente, né? Você tá com uma pessoa ruim, um relacionamento ruim, uma pessoa diz, isso aqui é o meu karma que eu tenho que carregar. Esquece isso, está repreendido em nome de Jesus. O que não presta, a gente deixa. Carregar a cruz, neste sentido do texto, é a gente seguir Jesus e tem as consequências de seguir Jesus. O preço do discipulado de Cristo. Porque a gente não deve ser apenas um admirador, mas aquele que segue. Para segui-lo, existe um preço a pagar. Porque ser um discípulo, a palavra discípulo quer dizer um aprendiz. A gente não aprende as coisas simplesmente fazer eu aprendi por aprender. A gente aprende as coisas para colocar na prática. Então um discípulo ele é um aprendiz de uma ideia, de uma doutrina. Muitas vezes tem as boas, tem as excelentes, como é a de Deus, mas tem as ruins. Mas, no geral, um discípulo é um aprendiz que, além de admirar uma pessoa, além de admirar uma ideia, ele se coloca à disposição e traz para a sua vida o que ele aprende, o que ele é ensinado, independente do que as pessoas vão dizer. Então, baseado nesse texto, quando Jesus vai confrontando a multidão para ser mais radical, para ser verdadeiramente um discípulo, para priorizar as coisas do reino, o objetivo desse vídeo e dessa temática é trazer um despertamento, tá?
um despertamento para um compromisso maior com as coisas de Deus. Porque, na verdade, meus amados irmãos, não é a gente apenas gostar de louvores, não é a gente apenas achar bonito alguns trechos da Bíblia, falar apenas que Deus existe, falar apenas que Jesus é lindo, como diz uma canção, lindo, lindo, lindo és. Não é só isso, mas é ter esse despertamento para um compromisso real com as coisas de Deus, para ser verdadeiramente um discípulo. E para que a gente seja um discípulo, a gente tem que priorizar as coisas de Deus acima de todas as coisas. E que a gente faça essa autorreflexão sobre a nossa realidade espiritual em Cristo. Porque a multidão, ela geralmente estava indo atrás de Cristo porque achava bonito e porque tinha as bênçãos, né? As bênçãos, e as bênçãos eram de graça, né? Como as comidas que eram multiplicadas. Mas para que nós sejamos discípulos, neste mundo não é fácil nós sermos discípulos. É um desafio diário, é um desafio todos os dias. Ser realmente uma pessoa que defende Jesus. Ser realmente uma pessoa que defende os princípios de Cristo. Isso é ser discípulo de Jesus. E não apenas um admirador. E não apenas uma pessoa que acha bonitinho. Não, eu quero trazer os ensinos de Cristo para a minha vida. E para isso vai ter um preço. Porque o mundo, em uma grande parte, odeia as coisas de Deus. Porque o inimigo jaz no maligno. No vídeo anterior, eu mostrei um sistema maligno que vai contra as coisas de Deus. E quando nós somos aquelas pessoas que decidimos ser discípulos de Jesus, defendendo os princípios de Jesus, como está escrito na palavra, nós vamos receber oposição deste mundo. Então foi necessário dizer que justamente tomar a cruz é o preço que eu preciso pagar para estar nos caminhos do Senhor. Porque muitas vezes, quando a gente decide realmente estar nos caminhos do Senhor, as pessoas, muitas delas vão olhar atravessado, muitas delas vão dizer, é um barato da igreja, muitas vezes vão dizer que é um otário, muitas vezes vão dizer que está dando dinheiro de graça, está dando luxo à liderança. As pessoas vão dizer isso, as pessoas vão chamar a gente de alienado, de bobo, de besta. Então, quando a gente decide estar nos caminhos de Jesus, é levar essa cruz. E levar essa cruz, nesse sentido, é de pagar o preço da oposição. Porque as pessoas vão. Então, o que a gente vai aprender é que é melhor nós estarmos nos caminhos do Senhor para o final nós termos a paz. Jesus, ele sempre foi e o maior influencer de todos os tempos. Porque da mesma forma como hoje as pessoas não buscam apenas admiradores, eles buscam seguidores. Então Jesus, quando ele estava falando com a multidão, ele está dizendo, olha, quem não aborrecer o pai, a mãe, filho, mulher, esposa, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele quer dizer o seguinte, se vocês não priorizarem, ele não está dizendo abandonar, nem deixar de lado, ele está dizendo, priorize a minha adoração, priorize os meus princípios, priorize a revelação, priorize os meus conceitos da minha palavra. Aí você está me priorizando, e priorizando as coisas de Deus é colocar ele em primeiro lugar. Para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas, tá? Então eu quero dar uma diferença segundo a temática que nós lemos. Deus me deu essa temática, me deu essa iluminação de colocar um admirador ou um discípulo. Qual a nossa realidade? Porque é o seguinte, há uma diferença. Quando Jesus confronta a multidão, ele está dizendo que a multidão está indo atrás dele, mas não quer pagar um preço de colocá-lo em primeiro lugar, para não aborrecer alguém, para não ser rejeitado pela sociedade, não ser rejeitado pelos amigos. Então, Deus está colocando esta diferença neste texto e em outros textos. Eu quero segundo a temática, dividir o que seria um admirador em relação à palavra de Deus e um verdadeiro discípulo. Tá? Um admirador, como a multidão do texto, ele é superficial. Porque um admirador, ele só vai fazer as coisas até o ponto que lhe for conveniente e não lhe trazer nenhum tipo de aborrecimento. Ele não vai se sacrificar em nada, ele não vai renunciar em nada, não vai fazer esforço em nada para mudar o seu estilo de viver, para mudar a sua forma de falar. Então assim, ele acha bonitinho os louvores, acha bonitinho as coisas, acha bonitinho as palavras, acha bonitinho até os crentes estar na igreja, mas muitas vezes ele não está disposto a se sacrificar, a abrir mão de algumas coisas e não se esforçar. Um admirador, ele não vai abrir mão dos seus amores. Esse é o grande ponto.
Muita gente acha bonita a doutrina de Jesus, muita gente acha bonito os louvores de Jesus Cristo, muita gente acha bonita a palavra de Deus, diz que crê que Jesus realmente é o Salvador, é o Libertador, mas eles não estão dispostos a abrir mão dos seus relacionamentos que muitas vezes estão totalmente desmantelados, totalmente fora dos padrões de Deus, totalmente de pessoas que não querem nada com Deus, mas mesmo assim não estão dispostos. Eu já vi muitos casos de meninas, né, que, até rapazes mesmo, mas a maioria das meninas que arranjam um namorado. Aí às vezes tem uns grupos de célula, às vezes tem um grupo de oração, grupo de coisa. Aí a menina participa, chama o namorado quer nada com Deus. Aí o que é que acontece? Não querem nada com Deus, aí vai engravida a menina, ou fica com a menina, usa a menina e depois vai embora. Então por que não percebeu antes? Se as pessoas não querem nada com Deus, não serve para um relacionamento, tá certo? Um admirador apenas, ele vai se calar no ambiente de trabalho, ele vai se calar na universidade, ele vai se calar na escola, porque ele é um admirador de Jesus, mas não está disposto a ser criticado. Ele não vai, um admirador, ele não vai trazer os ensinos de Cristo mesmo para a sua vida, que ele tem medo de ser criticado, tem medo de ser rejeitado, tá? Um admirador, ele se esconde, ele não quer se envolver demais. Eu não vou me envolver com os princípios de Jesus Cristo, eu não vou defender as coisas de Jesus, porque se eu defender, a sociedade vai me rejeitar. Mas um discípulo não. O verdadeiro discípulo, quando Jesus diz. Quando ele disse no 33, assim todo aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que é para você deixar tudo, deixar sua casa, não está dizendo isso não, abandone todo mundo, não é isso, ele está dizendo, priorize e lute, priorize as coisas do reino, priorize os princípios do reino, né? Priorize as coisas de Deus, priorize os relacionamentos que são de Deus, tá? As coisas que a Bíblia fala, tá certo? E o verdadeiro discípulo, ele não vai com a multidão, ele está disposto a pagar o preço de ser um discípulo de Jesus, tá? Porque o mundo hoje diz assim, as temáticas que tem, né? Aborto, não, aí não, os princípios de Jesus é a favor da vida. Então se a pessoa for contra, tá nos princípios de Jesus, sendo um discípulo de verdade, não, eu sou contra o aborto. Os discípulos de Jesus são contra, só para dar um exemplo, são contra a legalização da droga, qualquer que seja o tipo, qualquer que seja a quantidade, só para dar um exemplo, são contra os relacionamentos de todo jeito, de toda forma. Se as pessoas são livres para se relacionar com quem elas quiserem, mas os relacionamentos de todo jeito, de toda forma, não são princípios bíblicos, tá? Então os princípios bíblicos é o princípio do casamento, de acordo com a palavra de Deus. Tá certo? E essas coisas que destroem as vidas, todos os discípulos de Jesus são contra. Então se você chegar numa universidade e se posicionar, a maioria das pessoas vão ser contra. Um admirador, ele não vai fazer isso para não ser criticado, mas o discípulo vai manter o seu posicionamento. O apóstolo Paulo, ele diz uma frase, na verdade ele diz um versículo, uma revelação do Espírito, ele diz assim, Gálatas 1:10, por acaso eu procuro o favor das pessoas, isso é ser um discípulo, de verdade, ou o favor de Deus? Eu busco o favor das pessoas ou o favor de Deus? Isso é posição de um discípulo de verdade, não de um admirador. O admirador vai se esconder. O admirador não vai defender os princípios de Deus. Um admirador vai ficar na dele, vai ficar calado na universidade, no trabalho, nas coisas, para não perder os amigos. Mas um discípulo de verdade, corajoso e forte, ele vai dizer assim, por acaso eu procuro o favor das pessoas ou procuro o favor de Deus? Eu procuro agradar as pessoas ou agradar a Deus? Se eu estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Jesus. Aleluia. Esse versículo é fantástico. Paulo, pela revelação do Espírito Santo, ele se posiciona. Ele disse, eu não vim agradar as pessoas, não. Porque Paulo sabe que isso aqui vai passar e ele vai ganhar, e ganhou a eternidade. Eu desagrado as pessoas aqui em determinado momento para agradar a Deus. Porque muitas vezes quando a gente toma o posicionamento de Cristo como um discípulo de verdade e não como um admirador, a gente vai desagradar muita gente. Mas só que eu prefiro agradar a Deus e ter minha salvação. Eu prefiro agradar a Deus e ter a paz eterna. Eu prefiro agradar a Deus e ter as promessas de Deus de um paraíso. Porque é Ele que promete, não por causa de nós, mas por causa do amor e da compaixão dEle. Então, meus amados irmãos,
um discípulo, de verdade, ele vai pegar o estilo, ele vai pegar a doutrina para seguir. Porque o mundo gira em estilos de vida, tá? Ideologias e doutrinas. As pessoas estão dos estilos de vida, as ideologias e as doutrinas, tá certo? Então, o que quer dizer? Estilo de vida, meus amados irmãos, é tudo aquilo que a pessoa fala, tudo aquilo que a pessoa veste, tudo aquilo como a pessoa se comporta. As ideologias são aquelas coisas que as pessoas, por exemplo, vamos liberar a droga, vamos liberar a liberação da maconha, vamos liberar a droga. Não. Então, isso são ideologias que vêm nas pessoas e a gente é do contra. Doutrinas são aquelas coisas que, por exemplo, são... o que eu estou falando aqui para vocês são uma doutrina. Só que tem muitas e muitas doutrinas que não prestam, né? E que as pessoas também seguem. Mas a gente segue as coisas que são de Deus, isso são doutrinas. Com esse entendimento, a gente não acha apenas bonito, mas a gente traz para as nossas vidas as coisas que são de Deus. A gente precisa tomar um posicionamento como verdadeiro discípulo que vive por fé. Irmãos, não é fácil ser discípulo de Jesus nesse mundo, não. Não é fácil nós sermos discípulos de Jesus no mundo de trevas, no mundo que jaz no maligno, no mundo cheio de oposição. Não estou dizendo que os discípulos de Jesus são perfeitos, não. Os discípulos de Jesus falham também. A gente falha, mas só que a gente mantém a nossa posição, né? Nós somos seres humanos ainda, nós falamos, mas só que a gente recebeu o Espírito Santo de Deus, mesmo com as nossas falhas, mesmo muitas vezes a gente pode até entristecer o Espírito Santo, mas nós mantemos a nossa posição e mantemos a nossa declaração e não estamos para agradar as pessoas, mas agradar a Deus, tá certo? Então essa é a grande questão. E outra coisa, nós discípulos de Jesus, nós somos gratos, porque nós fomos comprados por um alto preço, o preço de sangue, o preço do sacrifício de Jesus e da ressurreição do Senhor. Está escrito em 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados por um alto preço, então não se tornem escravos de homens. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53. 3, 4 e 5. O apóstolo Pedro também disse em Atos 5, 19, olha, eu não estou aqui para agradar homens não, eu estou aqui para agradar a Deus. Eu não vim aqui agradar homens não. Então, discípulos de Jesus, com a graça de Deus, com a revelação do Espírito Santo, com a força que vem de Deus, não de nós, porque as pressões são muitas, as dificuldades são muitas, é difícil sermos discípulos de Jesus no mundo desse, no mundo cheio de oposição, no mundo cheio de prostituição, no mundo cheio de maldade, no mundo cheio de arrogância, é muito difícil. Digo e repito, não somos perfeitos, iremos ser perfeitos quando estarmos com o Senhor, mas nós iremos manter a nossa posição. Então, meus amados irmãos, já me dirigindo para eu concluir essa reflexão, em João 6, 66, 69, a multidão estava seguindo Jesus, mas só que Jesus deu um duro discurso a ele. Ele disse, vocês estão dispostos a se sacrificar por mim? Trocando as palavras. Aí os discípulos disseram, não, é duro esse discurso. Porque Jesus confronta as pessoas, não só pelas bênçãos, porque acha isso bonito. Deus não quer que a gente ache Deus bonito, as bênçãos não. Ele quer que o siga, que obedeça, ou tente buscar, se esforce para obedecer a sua palavra. E muitos os abandonaram. Aí Jesus volta para os 12 e diz, vocês são igual àquela multidão de admiradores apenas, que só vêm atrás do pão que desce do céu? Vocês não querem ir embora não? Aí Pedro disse, não Senhor, a gente vai para onde? Só tu tens palavra de vida eterna, porque ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, Filipenses 4:4. Então, meus amados irmãos, eu só quero reforçar e dizer que essa temática de ser um admirador é uma coisa de Jesus, e ser discípulo é outra. Ser um admirador não vai trazer consequências, porque às vezes você vai se esconder, não vai lutar, não vai brigar pelos princípios da palavra de Deus. Mas um discípulo vai lutar pelos princípios do que eles defendem. Eu defendo a minha fé, defendo a palavra de Deus, e a gente vai lutar por isso. Não podemos colocar pessoas acima dos princípios de Deus. Um conselho, se você tem alguém, principalmente um namorado, uma namorada que não quer nada com Deus, deixe isso. Faça, porque existe um preço para você pagar posteriormente, porque o princípio da palavra de Deus diz que a gente se una a pessoas que querem estar nos caminhos do Senhor. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso. Então, meus amados irmãos, vejam que a palavra de Deus nos exorta. Vejam que a palavra de Deus nos exorta a ficarmos firmes
no meio das pressões desse mundo. A palavra de Deus diz o seguinte: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Quer dizer, as tribulações que os discípulos verdadeiros de Jesus passam aqui, elas vão ficar aqui, mas a gente vai ganhar um prêmio de estar com o Senhor, como diz a palavra de Deus, João 14, ele já nos preparou uma morada. E Deus está procurando verdadeiros adoradores. João 4, 23 e 24. Se ele procura verdadeiros adoradores, ele está procurando verdadeiros discípulos que lutem e que defendem seus princípios da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, não atentando para as coisas que a gente vê, mas para as coisas que a gente não vê. As coisas dessa vida são passageiras, mas as coisas de Deus são para a eternidade. Nós podemos perder aqui, como diz a palavra de Deus. Se você quiser perder aqui, se você quiser ganhar aqui, você vai perder a eternidade. Então é melhor perder um pouquinho aqui, mas para a gente ganhar as coisas que são de Deus. Eu quero, meus amados irmãos, dizer que não é fácil ser discípulo de Jesus nesse mundo. Somente com a graça e com o poder do Espírito Santo para a gente seguir. E que a gente peça muita graça a Deus, peça muita força a Deus, para que a gente fique na posição. Porque no final das coisas, os verdadeiros discípulos de Jesus vão estar com Ele. A gente tem oposições aqui, a gente é criticado aqui, as pessoas xingam, às vezes até odeiam, diz que a gente é alienado, diz que a gente é tolo, que a gente é bobo, mas é melhor ser bobo com Jesus e estar com Ele eternamente, do que se fazer de vítima, digamos assim, ou não querer defender as coisas de Deus, se acovardar, mas perder a sua salvação. Findo dizendo, vamos nos posicionar e sermos verdadeiros discípulos, frutificando a paz que Jesus trouxe, a salvação que Jesus trouxe, o amor, a perfeição e a justiça que Jesus trouxe e os princípios que tem da sua palavra. A sua palavra é pura e verdadeira e nós precisamos defendê-la. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis os meus discípulos. João 15, versículo 8. Que a força e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde firme o meu e o seu coração para as promessas que o Senhor já fez na sua palavra e que a gente se mantém firme pela fé em nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu tenho certeza que essa palavra vai abrir o seu entendimento e vai fortalecer a sua fé. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus nos permitir.